Meus irmãos, eu gostaria de saudar a todos nesta noite, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu queria partilhar um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 25. Livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Vamos ler? Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nos fala acerca do Senhor Jesus e de uma grande multidão que o seguia. Eles estavam acompanhando Jesus. Então Jesus, ele volta-se para esta multidão e ele simplesmente, ao contemplar aquela multidão, ele desafia esta multidão com essas duras palavras, com palavras muito fortes, acerca de um custo do discipulado, o custo de ser um seguidor de Jesus. Certamente todos nós já devemos ter ouvido alguma vez, seja eu, seja outros, pregarem nesse texto. Certamente muitos de nós sabemos da importância que é ser um servo de Cristo, ser um discípulo de Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, andar com Cristo, aceitar o chamado de Cristo. Certamente todos sabemos do valor, da importância que isso tem, do peso que isso tem para as nossas vidas. Você já deve ter se perguntado muitas vezes qual é o sentido da vida, qual é o sentido de viver aqui neste mundo, qual é o sentido do seu trabalho, o sentido de ter uma família. Você já deve ter se perguntado que tudo na vida tem um custo, tudo na vida tem um preço. Você vai a um supermercado, você vai encontrar lá, naquelas mercadorias, preços os mais diversos. Cada produto tem o seu valor,
dependendo da qualidade do produto, ele custa mais. Se ele é um produto de uma marca inferior, ele geralmente custa menos. Se você vai para uma loja de carros e vai comprar um carro, você sabe que existem vários tipos e modelos de carro. E cada modelo tem um custo, tem um valor. Se você vai para uma loja de roupas e de calçados, você vai encontrar lá naquela loja roupas que têm um determinado valor e outras que custam mais alto, calçados que são mais baratos e, dependendo da marca, custam mais. Então, meus irmãos, se para tudo na vida há um custo, não poderia ser diferente com o Evangelho, né? Não poderia ser diferente com Cristo. E Cristo está aqui desafiando a cada um de nós, não só aquela multidão naquele tempo, mas também a mim e a você, acerca do custo do discipulado, do custo de ser um cristão. Ora, meus irmãos, eu queria, antes de qualquer coisa, para que a gente não pudesse ser entendido de maneira errada, explicar para você que ainda não é um genuíno seguidor do Senhor Jesus, que a salvação, ela é algo totalmente gratuito. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ora, se a salvação é pela graça, por que estamos falando de um custo, de um preço? É porque, antes de mais nada, a gente tem que entender que aquilo que é gratuito para mim e para você, não foi nada gratuito para a pessoa bendita de Jesus. O preço da minha salvação e o preço da salvação de qualquer pecador nesta noite é um preço que a Bíblia chama de preço de sangue, que o Senhor Jesus, meus amados irmãos, Ele teve que ir para a cruz para poder salvar nós pecadores. No início dos evangelhos, a missão do Senhor Jesus qual era? Ele veio salvar o homem, ou o seu povo, de seus pecados. Mas como poderia o Senhor Jesus salvar o seu povo de seus pecados sem passar pela cruz? Ora, o próprio Senhor Jesus, diante da morte, orando ao Pai, o que é que ele diz? Pai, se possível for, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui está um filho obediente, aqui está o Senhor Jesus, que veio para morrer em meu lugar e em seu lugar. Lemos em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós lemos em Romanos 5, meus irmãos, que o homem é justificado pela fé, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, o centro da salvação, o objeto da salvação, a pessoa central da salvação é o Senhor Jesus. Sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus não existe vida eterna. Sem Jesus não existe perdão de pecados. Sem Jesus, o homem não pode ser liberto da culpa e da condenação eterna. Mas por meio de Jesus, podemos nos achegar a Deus. Daí porque o Senhor Jesus vai dizer no livro de João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Então é bom que se compreenda essa questão. A salvação é pela graça, mas custou um alto preço para o Filho de Deus. Então o fato de eu e você estarmos aqui nesta noite
é justamente porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Tudo de ruim que eu e você fizemos, Jesus teve que pagar. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa de quem peca é morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você compreende que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, os pecados, e eis que tudo se fez novo. Então eu espero que tenha ficado claro para os amados ouvintes da palavra de Deus, que a salvação é pela graça, mas o preço foi muito alto. A Bíblia diz lá no livro de Pedro, que nós fomos comprados, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Poderia citar aqui Paulo ainda, né? Poderia citar o apóstolo Paulo. Ele disse que fostes comprados por bom preço, glorificai a Cristo no vosso corpo, quando ele escreve aos Coríntios. E a gente poderia citar muitos outros textos, certamente, se nos fosse permitido. Mas vamos considerar então, já que a salvação é pela graça, mediante a fé, por que que o discipulado ele cobra um custo, e é um custo muito alto? A primeira coisa que a gente percebe é que o custo do discipulado, ele se dá, em primeiro momento, é o custo de amar a Cristo acima de qualquer coisa. Isso está lá no versículo 26 que nós lemos. Veja o que diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja como o preço de ser um discípulo de Jesus é elevado. Jesus está dizendo aqui para aquela multidão que estava seguindo ele, que não bastava ser somente um seguidor a uma certa distância, de ser um curioso, de ser alguém que está interessado em seus milagres, de ser alguém que só está interessado nas suas bênçãos, de ser alguém que está interessado somente em ver o movimento, de estar ali. O fato de você estar no meio daquela multidão, isso não faz de você um discípulo dele, ainda que você diga: eu temo Jesus, eu gosto de Jesus, eu tenho apreço por Jesus, eu sou uma pessoa que nasceu na igreja, que foi batizado na igreja, que sempre viveu na igreja. Isso não é o bastante para você ser um discípulo de Jesus. O preço que Jesus está aqui tratando é muito alto, não é? Porque se existe uma coisa que a gente ama mais do que, né, não é que as pessoas não amem dinheiro, né? Nós amamos dinheiro, a Bíblia diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então muita gente ama o dinheiro. Mas existem coisas que a pessoa ama mais do que o dinheiro. E essas coisas são as pessoas, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos. Claro que tem aquelas exceções, né, irmãos? Tem. Em todo lugar tem as exceções. Mas, meu irmão e minha irmã, convenhamos, quando a gente vê um filho da gente doente, tudo que a gente quer ver, como pai ou como mãe, é a cura do nosso filho. Se a gente souber que tem uma cura, e alguém disser: olha, você vai ter que vender todos os seus bens, você vai ter que recomeçar tudo de novo, do zero, certamente a maioria de nós estaria dispostos a abrir mão de todos aqueles recursos que nos custaram décadas de trabalho. Não faríamos isso?
Isso é um sinal de quê? Que nós amamos os nossos filhos, não é? Nós amamos. O amor aos familiares, às pessoas, é uma coisa que está nas nossas vidas. Acho que já falei isso aqui em alguma escola bíblica dominical. O pastor Rick Warren, um pastor americano, que escreveu um livro muito conhecido, que já vendeu milhões em todo o mundo, chamado Uma Vida com Propósitos. Se não me engano, vendido pela editora Vida. E ele, em uma recente localidade, ele estava pregando, trazendo uma palestra numa universidade, e ali ele disse uma coisa muito interessante, que me tocou muito. Ele disse: quando eu estou em algum leito de morte, isso ele estava dizendo para pessoas que estavam se formando. As pessoas não costumam dizer: tragam aí os meus troféus para junto de mim, porque eu quero eles aqui. As pessoas não dizem, quando estão no leito de morte: traga aí, aqui os meus diplomas. As pessoas também não pedem isso quando estão no leito de morte. Traga aí o valor da minha conta bancária, quanto é que eu tenho, eu quero olhar a minha poupança. Também não. Sabe o que as pessoas mais pedem quando estão no leito de morte? Elas simplesmente pedem: traga os meus familiares. Elas querem uma visita, elas querem ser visitadas pelos seus familiares. É isso que elas mais querem. Mostrando assim como é importante a família, como é importante o pai, a mãe, o irmão, como é importante, sim. Mas Jesus disse que se você amar mais seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, mais do que a ele, você não pode ser o discípulo dele. Meus irmãos, aí quando a gente lê os textos paralelos, aí é que o negócio complica, porque quando você se você pegar aqui o capítulo 10 de Mateus, versículo 37 e 38, um texto paralelo, a gente entende melhor essa questão. Veja o que ele diz, a partir do verso 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E aí ele continua: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então note com as palavras do próprio Senhor Jesus, que Jesus disse que quando ele prega o evangelho para alguém, e essa pessoa passa a crer nele, ela vai pagar um alto preço para ser um discípulo dele, porque quando ela chegar em casa, pode-se dar o caso de que seu pai ou a sua mãe, eles pratiquem uma religião diferente da dele, e ao praticar essa religião, o que os pais vão fazer? Muitos deles vão expulsar os seus filhos. Então vai haver uma intriga entre a sogra. Sim, pode haver uma intriga com sogra, com sogro. Pode haver intriga entre um irmão e outro irmão. Vai haver uma divisão dentro de casa. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: que ser um seguidor dele, isso vai implicar em muitas coisas, ao ponto de você até mesmo ser abandonado pela sua própria família. Mas para que você entenda melhor isso, eu vou trazer uma ilustração que vai ficar mais claro. Existe um homem no passado, um grande missionário, chamado Sadhu Sudam Singh. Ele era um Sikh e ele era indiano. E esse homem, ele se converteu a Jesus Cristo. E o pai dele era uma pessoa muito importante, fazia parte de uma seita e era uma pessoa bem-sucedida financeiramente. E ele chega em casa e fala, ainda muito novo,
chega para os pais e conta da alegria de ter aceitado, de ter crido na pessoa de Jesus Cristo. Os pais dele, o que é que fazem? Tentam convencer ele de todas as maneiras a abrir mão dessa decisão, porque ele ainda era muito novo. Ele não abre mão, ele continua com Cristo. Então o que acontece? Os pais dele simplesmente expulsam ele de casa. Mas não para por aí. Depois de determinado tempo ele volta à sua casa. Seus pais chamam ele para comer. Nem na mesa eles deixam ele comer. Ele não come mais na mesa, agora ele tem que comer sentado, distante. Não pode mais comer junto com os familiares. Mas o que ele não sabia é que depois que ele comeu e que ele saiu daquele lugar, o pai dele humilhou bastante ele. Ele não sabia que o pai dele e a mãe dele tinham envenenado a comida. Pela misericórdia de Deus e providência de Deus, ele não morreu. E ele começou a se tornar famoso, indo para a Europa, para os Estados Unidos, pregando o Evangelho em toda parte. E o pai dele acompanhava ele pelos jornais. E até que, enfim, depois de muitos anos, ele volta até sua casa. E ele ora pelo pai dele. Ele sempre orava pela família dele. E quando ele chega lá, para a grata surpresa dele, o pai dele também agora era um seguidor de Jesus. Aquele que queria envenenar o seu próprio filho, agora era um seguidor do Senhor Jesus também. Então, meus queridos irmãos, o preço do discipulado é muito alto. Alguém pode querer, um familiar seu pode querer lhe envenenar. Você pode ser expulso de casa como muitos outros filhos foram expulsos. Você pode ser simplesmente perseguido por amar a Cristo. Você pode ser perseguido por causa do nome de Cristo, como muitos outros foram. Por amar a Cristo, você pode ainda ser preso, ser morto. Então, o que a gente percebe aqui, meus irmãos, é que Jesus está falando do alto preço que você paga, o custo que você tem que arcar quando você quer ser, de fato, um discípulo dele. Tudo tem um custo, não tem? Ser um seguidor de Jesus tem um custo enorme. A pergunta que eu faço nesta noite é: se você já é um seguidor de Jesus, quanto custa para você ser um seguidor de Jesus? Qual é o custo disso? Reflita um pouco. O Evangelho que chegou até você leva você a renunciar a alguma coisa, a abrir mão de alguma coisa? Leva você a ser perseguido, a ser maltratado? Sua própria vida corre risco pelo fato de você ser um seguidor de Jesus? Olha, eu não estou dizendo aqui que ser um seguidor de Jesus é impossível. O que estou dizendo é que o preço é alto. E que talvez você ainda não tenha considerado direito o preço de ser um seguidor de Jesus. É isso que eu estou dizendo. Mas a segunda coisa que esse texto mostra, veja o versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Há um custo de levar a cruz. Meus irmãos, as pessoas entendem mal essa questão da cruz. Alguns dizem assim: meu filho é a minha cruz. Se você tem um filho trabalhoso, olha, esse aqui é a minha cruz. Minha esposa é a minha cruz. Meu esposo é a minha cruz. Meu patrão é a minha cruz. Meu empregado é a minha cruz. As pessoas chamam de cruz
aquilo que a gente chama de lidar com pessoas complicadas. Elas chamam isso de cruz. A Bíblia vai mais fundo sobre essa questão da cruz. Quando a palavra de Deus fala de cruz, meus irmãos, ela fala de humilhação. Ela fala de ser escarnecido, ser zombado. Quando a Bíblia fala de cruz, meus irmãos, ela fala de um preço muito elevado. A Bíblia fala da cruz de Cristo, meus irmãos. A cruz de Cristo é realmente uma coisa muito elevada. Existe um custo muito alto para ser uma pessoa que leva a cruz de Cristo. O preço é tão alto, meus irmãos, que muitas pessoas, com o decorrer do tempo, elas não quiseram mais serem seguidoras de Jesus, pelo preço que tinham que pagar. Outros negaram o próprio Jesus, durante algum tempo, que é o caso do apóstolo Pedro, todo mundo conhece. Quando as coisas estreitaram, quando Pedro se sentiu ameaçado, quando ele olhou para a realidade de que ele também poderia ir para aquela cruz que Jesus foi, ele simplesmente disse: eu não conheço esse homem. Ele simplesmente, antes que o galo cantasse 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, Jesus disse para ele: 3 vezes me negarás. E Pedro negou 3 vezes Jesus, por medo de ser morto. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente vai lá aos pés da cruz e a gente vai lá para morrer. Porque qual era a percepção que as pessoas tinham sobre a cruz? Os romanos pegaram essa cultura de matar as pessoas na cruz dos fenícios. E quem era que ia para a cruz daquele tempo? Como era que se dava isso? Ora, as pessoas geralmente eram assassinos, ladrões, pessoas que prejudicavam a paz da sociedade. Poderia ser prisioneiros de guerra, poderia. Então, se essas pessoas eram levadas até a cruz, como é que se dava isso? Depois de passar por um julgamento, claro, ela é julgada, condenada, e se colocava aqui no pescoço dessas pessoas, qual era o crime que ela tinha cometido, e elas simplesmente tinham que pegar a sua cruz e levar para um lugar que estava destinado ali a serem mortas. E aí você passava por diversos lugares até chegar ali, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo maltratado, até você simplesmente, depois de chegar ali, depois de crucificarem você ali, às vezes quebravam as suas pernas para você morrer mais rápido. Olha como o preço era alto, não era? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus levou a sua cruz. Mas por que Jesus levou a nossa cruz? Se Jesus levou uma cruz, a Bíblia nos diz que Jesus não tinha pecado. Jesus foi obediente até a morte, a Bíblia diz, e morte de cruz, está lá em Filipenses. Nenhuma vez ele pecou, mas ele levou a cruz. Para quê? Para morrer pelos meus e os seus pecados. O castigo que nos traz a paz, Isaías 53 diz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, nós somos sarados. Então a cruz, quem primeiro levou ela foi Jesus. Agora é a nossa vez. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, é lindo que Paulo diz em Gálatas. Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e já não mais vivo eu, Cristo vive em mim.
Olha o que é a cruz. A cruz, hoje, nada mais é do que eu e você. Não precisamos levar aquela cruz de madeira. Não é preciso isso. Mas é ter uma vida de renúncia ao pecado. Você agora não mais faz o que você quer. Você não anda com quem você quer. Você não vai para os lugares que você gostaria. Você não faz as coisas mais que você gostaria. Não. Paulo diz, já não mais vivo eu. O eu dele morreu. Acabou. Agora, Cristo vive nele. Ou seja, ele agora é obediente à palavra de Cristo. Ele agora é submisso à vontade de Cristo. Ele agora é um servo de Cristo. Ele agora segue o exemplo de Cristo. Então a cruz, meus irmãos, é um negócio meio doido. Para mim e para você, é um negócio complicado a cruz. Porque você imagine, você abre mão de coisas que você gosta, de companhias que você gosta, de beber todas, né, como alguns fazem. Imagine você ter que abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu a gostar durante um longo período da sua vida, e agora você passa a cultivar a cruz na sua vida. Você agora é alguém que também carrega a cruz. E essa cruz, meus irmãos, não é só uma vez que você carrega. A Escritura nos diz que é dia após dia. Todo dia você tem que levar a sua cruz. E sua cruz não é sua esposa, nem seu esposo, nem seus filhos, não. Sua cruz não é o seu trabalho, nem seu professor, nem seus alunos. Sua cruz agora é aquilo que Paulo disse. É todos os dias você viver de modo responsável, tentando agradar a Cristo em tudo, fazendo a vontade dEle. Amém? Por último, e mais não menos importante, meus irmãos, uma terceira coisa que Lucas coloca aqui para nós, a partir do 28, ele diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Se tem os meios para a concluir. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, renunciar tudo. Agora, Jesus foi mais fundo. Não é só uma questão de você amar somente a pessoa de Cristo, acima das outras pessoas. Não é somente uma questão de você levar a sua cruz. Aqui também, Jesus inclui toda a vida. É simplesmente a totalidade da sua vida. Por isso que muita gente não quer ser um seguidor de Jesus. Porque imagina, você abre mão de projetos, de propósitos, de sonhos, de coisas que você imagina como sendo ideal para a sua vida. Você abrir mão de tudo isso por causa da pessoa de Cristo. Isso é um custo muito alto, não é? Mas, meus irmãos, esse texto diz mais coisas aqui. Ele diz que algumas pessoas, elas passam a serem seguidoras de Jesus, elas carregam a cruz durante algum tempo, elas amam durante algum tempo também,
mas ele diz que chega um momento em que algumas dessas pessoas não pararam para calcular o preço que é de ser um seguidor de Jesus. Elas chegam no meio da trajetória e elas simplesmente, algumas delas não vão até o final. Elas não aguentam. É muita pressão, é muita perseguição, é muita zombaria, é muita gente dizendo para você: você vá aproveitar a sua vida, aproveite a sua vida enquanto você é jovem, vá curtir a vida. Esse negócio de crente, quando você for mais velho, você vai ser. Quando você estiver mais perto da morte, então, aí você vai, entrega a sua vida para Jesus. Você faz que nem aquele homem da cruz. No último minuto, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja como o mundo ele é sedutor, não é? Ele tem tantas coisas bonitas para mim e para você. Tantos prazeres que tem aí, tantas propostas bonitas estão aí. E você está me dizendo que eu tenho que abrir mão de tudo isso? Dos vícios, dos prazeres, das paixões, das coisas que eu gosto? Você abre mão de tudo isso? Sim, meu irmão, você tem que abrir mão de tudo isso. Tem que abrir mão. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Mas esse é o preço do discipulado. É um preço alto? É. Então calcule o preço. Você tem que calcular se realmente vale a pena ser um seguidor de Jesus. Eu não sei se vocês já notaram, se aqui, hoje, nesta noite, aquelas pessoas que um dia estiveram aqui, voltassem, esse tempo não era suficiente para caber todas as pessoas. Quantas cadeiras vazias tem aqui? Quantas pessoas estiveram nessas fileiras aqui? Quantas caminharam com a gente? Quantas evangelizaram com a gente? Quantas pregaram? Quantas cantaram aqui na frente? Quantas no início da caminhada, você que é mais velho, você olhava para ela e dizia assim: meu Deus, como uma coisa está indo bem na vida dessa pessoa. E agora você olha para os bancos e você vê que aquela pessoa ou aquelas pessoas já não estão mais ali. Elas não estavam dispostas a renunciar tudo. Elas não aguentaram a pressão do mundo, as tribulações. Elas não aguentaram a perseguição. Elas não suportaram. Mas alguém já disse: vale a pena morrer por uma causa sem a qual você não pode viver. Mas aí a gente poderia pensar num versículo que o Senhor Jesus cita muito bem. Ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Escritura nos diz que Demas andou com Paulo, andou com aqueles homens de Deus, pregou o evangelho com eles, mas chegou um momento na vida de Demas, Paulo diz: Demas, amando o presente século, ele simplesmente abandonou os caminhos de Deus. Ora, que coisa mais interessante. Por que que algumas pessoas falham? Por que que algumas pessoas desistem? Por que que algumas pessoas fracassam? Por que que algumas pessoas voltam atrás numa decisão que tinham tomado? É porque elas não calcularam o preço do discipulado. Olhe, vamos para a Bíblia, vamos para o livro de Êxodo. Saíram cerca de 3 milhões de pessoas de onde? Do Egito. E eles saíram animados, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Saíram do Egito, mas quando chegou no meio do caminho, muitos começaram a murmurar. Muitos quiseram voltar atrás. Muitos queriam voltar para o Egito. Alguns lembraram das comidas que tinham lá no Egito. Esqueceram da escravidão, mas das comidas não esqueceram. Eles queriam voltar atrás e muitos deles, infelizmente, não foram até o fim.
muitos morreram no deserto. A Escritura nos diz que Josué e Calebe perseveraram. E aí a gente lê a Escritura diz: socorre-me, Senhor, porque poucos são os fiéis na terra. Não é porque você começa bem que você vai terminar bem. Não é porque você já faz um monte de coisas na igreja que agora isso significa dizer que você vai chegar até o final. Não. Isso não é garantia. A garantia que a Bíblia nos dá é que a gente deve vigiar todo dia. O que a Bíblia nos diz sobre renunciar a tudo é que a gente deve lutar contra o pecado todo dia. O que a Bíblia nos diz, meus irmãos, é que a gente deve lutar contra a carne, o diabo. O que a Bíblia nos diz é que a vida cristã é uma luta, é uma batalha. O que a Bíblia nos diz é que o reino dos céus é comparado como um homem que acha lá um tesouro, ele vai, vende tudo quanto tem e ele compra aquele tesouro. Ele abre mão de tudo, porque ele encontrou Cristo. Quantos discípulos, meus irmãos, o Senhor Jesus tem? Lá no capítulo 1 de Marcos, Jesus vê alguns pescadores e Jesus chama eles para segui-lo. A Escritura diz que eles deixando as redes, deixando tudo aquilo dali, a Bíblia diz que eles seguem Jesus. Cristianismo é isso, é renúncia, é luta, é sacrifício, é dor, é sofrimento, é tribulação. Cristianismo, meus irmãos, não é uma coisa, como dizia o J.C. Ryle, não é que você, eu levanto a sua mão, e aí você senta numa poltrona confortável, e agora você espera o dia de o céu chegar, da vinda de Jesus, e agora eu vou chegar lá facilmente. Cristianismo não é isso. Cristianismo, meus irmãos, que a gente olha para a história do cristianismo, a gente olha para os homens e mulheres de Deus, quantos deles morreram, quantos deles padeceram, sofreram, passaram fome, sede. Olhe para o apóstolo Paulo, ele se converte ao Evangelho, e mal ele começa a caminhar com Deus, o que acontece? Ele simplesmente é apedrejado até a morte, mas graças a Deus que ele não morreu, irmãos. Todos deram ele como morto. Paulo se levanta e começa a pregar o Evangelho de novo. Paulo passa por naufrágio, Paulo é preso, Paulo é açoitado. Isso é caminhar com Cristo, isso é levar a sua cruz. Quem é que gosta aqui de sofrer? Ninguém. Eu quero dizer para você que cristianismo parece que atrai sofrimento para a gente. Quando a gente não sofre por causa dos nossos pecados, a gente sofre por causa do pecado dos outros. Porque cristianismo é isso. Vida cristã é isso. A fé, meus irmãos, é isso. Há um deserto, que nós temos que atravessar. Há lutas que temos que lutar. Há coisas que temos que abandonar. Não tem esse negócio de você andar na caminhada cristã de qualquer jeito e de qualquer maneira. Não existe isso. Não existe cristianismo fácil. Como dizia J.C. Ryle, mais uma vez citando J.C. Ryle, um cristianismo que não lhe custa nada, ele não vale nada. Uma religião que não lhe custa nem um sacrifício, ela não vale nada. E ele diz mais, ele diz, olha, se você vive uma fé fragilizada, uma fé sem compromisso, sem dedicação, sem fidelidade, sem frutos, sem graça de Deus, você acha que quando chegar na hora do leito da morte, você vai estar em paz? O que torna a gente em paz quando a gente chega no leito da morte é quando a gente está caminhando com Jesus, quando a gente está lutando todo dia, quando a gente está caminhando com Jesus todo dia, quando a gente está lutando contra o pecado.
Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Então que Deus abençoe a vida de cada um de nós nesta noite, que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada cristã. Não existe coisa melhor do que você pagar o preço por ser um verdadeiro cristão. Não esqueça, um cristianismo que não lhe custa nada, não vale nada. O cristianismo verdadeiro é aquele que lhe custa amor, acima de tudo a Cristo. O cristianismo que custa realmente, de verdade, que vale a pena, é um cristianismo onde você todo dia carrega a sua cruz, e é um cristianismo que você renuncia a tudo para agradar o seu Senhor Jesus. E aí sim você vai poder ouvir no final da sua vida as seguintes palavras: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.